Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Hoje estaremos ceando, mas daqui a pouquinho você vai entender mais a respeito deste ato profético, deste memorial da aliança que é a ceia. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Mateus 15, a partir do versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto é extraordinário, é maravilhoso, mas eu vou falar dele mais à frente um pouquinho. E o tema desta mensagem, eu gostaria que projetasse ali para mim, na tela: diante da fé, um não pode proporcionar mais determinação para gerar milagres. Diante da fé, um não pode gerar mais determinação para gerar um milagre. Quando você quer alguma coisa e pede alguma coisa a alguém, você espera sempre uma resposta positiva, não é verdade? Todos nós esperamos respostas positivas, mas quando vem um não, muitas vezes nós nos magoamos, nos fechamos. Mas um não pode ser determinante para gerar algo em você, para que você avance na direção do seu milagre. Você conheceu recentemente uma hashtag que dizia assim: ele não. 47 milhões de brasileiros disseram ele não, mas 57 milhões de brasileiros fizeram uma hashtag ele sim. Ele não, ele sim. Estamos nesses dias desenvolvendo uma série chamada Gerando Milagres. Milagres, eles podem acontecer todos os dias, mas os milagres, eles podem ser gerados. Nós somos agentes de milagres. Toda intervenção de Deus na terra vai acontecer através da minha vida e da sua vida. Nós somos incubadores de milagres. Eu ministrei uma palavra e depois dei sequência em uma outra palavra que está ligada uma a outra, e esta palavra está ligada às duas palavras que eu ministrei anteriormente. O processo em que se gera milagres, eu falei a respeito da incubação. Deus disse a Abraão: olha, o teu herdeiro não vai ser o Damasceno Eliezer, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. É algo que é gerado do profundo do teu ser. O processo da incubação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O caos estava estabelecido, todas as coisas estavam fora do lugar, mas o Espírito de Deus, ele pairava. Há uma tradução que diz, debaixo desse contexto, que significa exatamente um processo de incubação. Incubação. Nós somos incubadores de milagres. Os milagres, eles começam a ser gerados no nosso interior. Ele ultrapassa o campo da mente, ele ultrapassa o campo racional, ele entra na dimensão da fé e começa a ser gerado dentro de você. Mesmo antes das coisas serem colocadas em ordem, isso já estava dentro de Deus.
e o Espírito Santo, ele pairava sobre a face do abismo. Quando Maria, ela recebe o anjo Gabriel, a visita do anjo Gabriel, e ele libera a palavra a respeito da concepção, ela diz: mas como isso vai acontecer? Ele diz: o Espírito de Deus vai estar sobre você. O Espírito de Deus em nós nos ajuda neste processo para que os milagres aconteçam. O Espírito de Deus em nós nos ajuda neste processo para gerarmos milagres. É muito importante que você tenha dentro de você aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, e saia do campo superficial da sua mente e desça ao profundo do seu coração. Segundo lugar, é um processo de visualização. Muitos de nós não atentamos para essas verdades como princípios para que os milagres aconteçam. A Bíblia diz no capítulo 17 de Gênesis que Deus levou Abraão para fora. Ali não é para fora da tenda, é para que ele saísse da dimensão da carne, da dimensão da alma, e entrasse na dimensão do espírito. E Deus o transportou para uma outra dimensão, e Deus disse: contempla as estrelas, veja as estrelas, conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. A Bíblia diz: como você imagina na sua alma, assim você é, assim você será. Como você tem se imaginado? Como você tem se visto? Não é tão simples assim administrarmos o campo da mente. Se nós aprendermos pelo Espírito a administrarmos o campo da nossa mente e renovarmos a nossa mente, substituirmos os pensamentos de derrota, de impossibilidade, por pensamentos de vitória e de possibilidade, nós entramos neste campo de possibilidade. Contemple, visualize, sonhe. Como você vê a sua família? Como você vê o seu casamento? Que você seja transportado. Talvez você hoje esteja vivendo um conflito familiar. Talvez você hoje esteja vivendo um conflito com você mesmo. Talvez você esteja vivendo um conflito de relacionamento conjugal, ou mesmo com os filhos. O Espírito de Deus quer que você esteja transportado para uma outra dimensão. Que você contemple e visualize um lugar maravilhoso, glorioso, cheio da presença do Espírito Santo, pássaros cantando, águas correndo, e você e a sua família ali desfrutando de um tempo precioso. Será que você pode ver assim, contemplar assim? Estamos tão envolvidos com os nossos pensamentos, que vêm através de informações que chegam a nós diariamente. Se você observar, há pessoas fazendo leituras positivas deste momento em que o Brasil está vivendo. E existem pessoas especialistas fazendo leituras de algo terrível que está por acontecer. E todos os dias você vai receber mensagens do campo positivo e do campo negativo. E como imagina a sua alma, assim vai ser. Outro dia eu vi um colunista de uma revista, mas ele errou muito feio. Ele é tido como dono da verdade nas suas conjecturas a respeito das eleições. Ele dizia: é impossível, não vai acontecer. E escarneceu mesmo. Então fez uma leitura. E hoje muitas pessoas ainda, diante do cenário que estamos vivendo, estão fazendo leituras equivocadas. Nós podemos sonhar sim com o novo Brasil, nós podemos sonhar com uma nova nação, nós podemos sonhar com famílias restauradas, estruturadas, se movendo no poder do Espírito Santo. Nós podemos sonhar sim com empresas nascendo, os empreendedores brotando em nosso meio, na nossa nação. Nós podemos ver sim famílias sendo restauradas e curadas para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Que você veja assim, veja a sua influência sendo ampliada no campo que você trabalha, que você desenvolve a sua atividade profissional. Deus pode levar você além daquilo que você tem imaginado ou pensado. Não fique restringido e limitado a simplesmente a sua própria capacidade humana. Entre na dimensão da capacitação do Espírito e viva a plenitude de Deus. Que você pare por um tempo. Não é tão fácil pararmos mesmo. Quando estamos parados, nós estamos com o celular na mão, vendo mensagens. Na verdade, ninguém consegue mais quase que se desconectar desse instrumentozinho que pode ser tão útil
mas também pode ser tão maléfico. É impressionante, muitas vezes a gente não consegue passar. Eu estava fora, fui para uma fazenda na quinta-feira, e o meu celular teve insolação. Você já ouviu falar de insolação? Tomou muito sol. E quando eu olhei no celular, e eu estava num barco, estava pescando. Eu olhei no celular assim, um termômetrozinho apareceu assim, um vermelhinho no máximo. Mas impressionante, não tinha um lugar que tivesse sombra naquele barquinho para que eu colocasse meu celular. O que eu fiz? Meti ele na água. Mas ele é prova d'água, fique tranquila. Mas ele recebeu um choque térmico. E aí, meu filho, desconectou do mundo. Desconectei do mundo. E aí, eu tive crise de abstinência. Fiquei tremendo assim, o que eu vou fazer? Aquela noite foi uma das noites mais longas da minha vida. Fiquei fora do ar por 24 horas. E quando eu cheguei em casa, a Marisa falou: tem um outro celular aqui reserva, vamos colocar o chip. E ela pegou o celular para transferir o chip. Quando ela pegou o celular, ela falou: meu celular está funcionando. Eu falei: tua mão é ungida, claro. Ressuscitou meu celular. Ressuscitou meu celular. O que eu quero dizer? Nós estamos tão conectados a este mundo que não conseguimos parar por alguns minutos para pensarmos a respeito destas coisas que temos aprendido nesses dias. Aí você diz assim: apóstolo, por que você tem falado sempre as mesmas coisas? Para que você receba as mesmas coisas e o milagre seja gerado dentro de você. Até que você pratique, até que você viva isso como uma incubadora de milagres, nesse processo de visualização. O terceiro princípio, eu falei a respeito da confissão. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Olha que coisa extraordinária. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Este ano foi um ano muito intenso para nós. Um ano de grandes mudanças e transformações. Quando chegarmos no final do ano, no dia 31 teremos a nossa retrospectiva. E nós vamos ver o quanto Deus fez. Mas tivemos muitas lutas, muitas guerras, que alguns não conseguem visualizar e contemplar no mundo do Espírito o que vivemos. E nesta jornada e nesta caminhada, eu consegui tirar uma semana de férias. Não estou aqui reclamando nem para que você tenha, que dozinha do meu apóstolo, hipótese nenhuma, mas estou dando um testemunho. E quando chegamos agora nesta fase, depois que concluímos tudo, ainda temos alguns processos de reforma, eu cheguei ao limite da minha exaustão física. Mas no limite. Você não pode imaginar o que é isso, mas eu estou compartilhando isso, não é para que você tenha dó de mim, pena de mim, não, mas para falar que é possível a gente caminhar, a gente prosseguir na jornada. Se eu fosse olhar pelo prisma natural, queridos, eu não estaria aqui hoje nessa plataforma, eu estaria em outro lugar, buscando um refrigério para minha alma. Mas o refrigério para minha alma, na verdade, está na presença dEle, servindo a Ele, e Ele há de dar refrigério para minha alma e fortalecer o meu organismo. Eu sei, eu entendo e tenho ensinado a respeito da importância de termos um tempo de descanso. É muito importante. E nisso também precisamos aprender a administrar a nossa jornada e a nossa trajetória, porque uma pessoa doente, ela não consegue produzir. E é melhor que eu esteja sarado e curado, produzindo, do que produzir no limite e depois não produzir mais. Mas o que eu quero dizer com isso? É que é muito importante nós aprendermos a administrar as coisas. E a nossa confissão deve ser uma confissão sempre alinhada com a palavra de Deus. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. A nossa mente não consegue entender isso. Como que pode um fraco dizer eu sou forte? Como que pode um doente dizer eu sou curado? Como que pode alguém pobre e miserável dizer eu sou próspero, eu sou rico? Na nossa mente não encaixa isso. Por isso que a Bíblia diz: forjai espadas das vossas relhas e lanças das vossas podadeiras, porque é um processo de forja mesmo, para que a nossa confissão não saia de acordo com os nossos sentimentos, mas saia de acordo com a palavra de Deus. Preste atenção, o diabo é sutil,
ele vai enviar mensagens para você, para perturbar a sua alma. Mas saiba que a sua confiança não está no homem, a sua confiança está em Deus. E se Deus disse sim, é sim. E se Deus diz não, é não. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, também ninguém abre. Então é Ele, tudo passa por Ele. E que a sua confissão esteja alinhada com a palavra de Deus sempre. Em quarto lugar, retenha firme a sua confissão. Retenha firme a confissão da sua esperança. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Em esperança, ele creu contra a esperança, que ele seria pai de nações. Eu falei a respeito de esperar e esperançar. Esperança é esperançar, é um verbo. E a esperança não deixa você estático. A esperança leva você a se mover. Quando diz, os que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm esperança no Senhor, eles se movimentam, eles caminham e não se cansam, eles correm e não se fatigam, eles sobem com asas como que de águias. Então você se move em esperança. Você não fica deitado eternamente no berço esplêndido. Você começa a se mover. E a partir do momento que você começa a se mover, um som começa a ser emitido no mundo espírito. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele trazia nas suas roupas, nas barras, campainhas. E quando ele se movia no Santo dos Santos, os que estavam de fora ouviam as campainhas tocando. Quando as campainhas não tocavam mais, é porque ele havia morrido. Você está vivo, e quando você se move em fé, há um som emitido no mundo espírito, a glória de Deus começa a se manifestar, a Shekinah de Deus vem sobre a sua vida, você é restaurado, você é fortalecido, e você prossegue na caminhada. Então saia desta letargia, comece a se mover em fé. Você veio esta manhã porque você se moveu em fé. Você vai à célula porque você se move em fé. Você amanhã vai para o trabalho porque você vai se mover em fé e em esperança. E quando você se movimenta em fé e esperança, Deus começa a agir na tua vida. Mantenha firme a confissão da sua esperança, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Diga, aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Um outro processo. Quando aquela mulher com fluxo de sangue veio estar com Jesus, primeira coisa, ela ouviu. É muito importante que você seja seletivo naquilo que você ouve. Não se permita ouvir qualquer coisa. Tem vídeos que são enviados que quando você clicar e começar a ouvir alguma coisa que contraria o plano e o propósito de Deus, simplesmente pare. Se enviarem a você um vídeo que amedronta você e coloca medo em você, pare. Você não precisa se alimentar de medo. Se alimente de fé, de esperança e de amor. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar que Jesus era um bom carpinteiro. Não. Ela ouviu falar que Jesus era alguém que estava curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, transformou água em vinho, fez o milagre da multiplicação e tantos outros milagres. Jesus fez tantos, mas tantos milagres, que nem todos os milagres, apenas uma porção dos milagres que Jesus fez, estão escritos. E ela ouviu falar de Jesus. A pergunta é, quem é Jesus para você? Para muita gente, Jesus é um ser que está lá naquela cruz, no crucifixo. Por isso que nós não usamos o crucifixo, o Cristo crucificado, porque Ele não está mais lá, Ele ressurgiu dentre os mortos. Se você quiser usar a sua cruz, eu não vejo problema. A minha teologia não vê problema numa cruz. A minha teologia não vê problema em se usar uma cruz. Eu sei que muitas pessoas, né, se benzem, mas mesmo assim estão diante da cruz, então faz assim, né? Senhor Satanás, vai te retro, Satanás. Mas o poder não está ali. Mas é um memorial. Que memorial? Que na cruz Ele levou sobre si as nossas maldições. É um memorial. Você traz a memória. Então não vejo problema. Mas o Cristo não está crucificado. Por isso nós não usamos o crucifixo. Há uma diferença entre a cruz e o crucifixo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele pagou um preço pela sua redenção.
Ele se fez maldição no seu lugar. Então é bom que você ouça isso. Você não precisa mais viver debaixo de maldição. A maldição pode ser estancada na sua vida. Algumas pessoas não compreendem, não entendem a respeito da maldição hereditária, simplesmente da bênção hereditária. Mas a gente percebe, e pessoas muitas vezes que carregam essas marcas de hereditariedade. O bisavô foi alcoólatra, o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, e o filho caminha para o alcoolismo. O avô foi prostituto, o filho é prostituto, e os netos são prostitutos. Tem essa influência. Mas isso tudo pode ser estancado pelo entendimento espiritual. Quando você olha para a cruz, Jesus não está mais na cruz. Ele pagou um preço por você na cruz. Ele se fez maldição no seu lugar. É isso que você precisa ouvir. E você assumir o seu lugar, a sua identidade em Cristo Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Mas ela simplesmente não parou aí. A sua fé foi ativada. Ela acreditou, ela creu naquilo. E ela dizia, ela tinha uma voz, tinha uma confissão, porque a fé tem uma voz, a fé tem uma confissão. Crie, por isso falei. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de rancor, de ódio, de ressentimento, de mágoa, a sua boca vai falar de ressentimento, de mágoa. Tem pessoas que saem da boca palavras para ferir outras pessoas. Que as palavras que saem da sua boca sejam agradáveis diante de Deus e diante das pessoas. Amém? Palavras que saiam da sua boca sejam palavras para trazer cura e libertação. Crie, por isso falei. Você pode fazer a sua declaração de fé, mas ela não para aí. Ela se moveu, ela teve uma atitude. A fé, ela não é passiva. A fé, ela é ativa. Ela se levantou do lugar onde ela estava. Aquela mulher estava debaixo de preconceitos, de uma tradição religiosa que dizia que ela não poderia entrar no meio de uma multidão. Uma mulher com fluxo de sangue, ela vivia no isolamento, era como um leproso. Uma mulher nos dias da sua menstruação, ela não podia tocar nas pessoas. Era o preceito da lei de Moisés. Mas ela vence todos esses preceitos e preconceitos e outras coisas mais. E ela estava decidida, ela dizia: eu vou tocar em Jesus. E se eu tocar nele, eu ficarei curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. E ela vai e entra naquela multidão, e ela toca em Jesus. Imediatamente, a hemorragia, era hemorragia. Não era simplesmente um sangramento. Não, era hemorragia, um fluxo constante de sangue. Ela estava perdendo vida, mas ela tocou. Hoje você está ouvindo de Jesus. A sua fé pode ser ativada. Você pode fazer a sua declaração. E você pode se mover e tocar nas orlas das vestes de Jesus e ser completamente curado. Eu não sei qual é a área da sua vida, do teu ser, que você percebe que está se desfazendo. Pode ser nas finanças, pode ser nos relacionamentos, pode ser no contexto familiar, seja o que for, isso pode ser estancado hoje. E eu quero profetizar que isso vai ser estancado hoje. Deus vai estabelecer uma nova estação sobre a sua vida. Agora vamos voltar para o texto. Volte aqui para o capítulo 15 de Mateus. Mateus capítulo 15. Diante da fé, um não pode proporcionar mais determinação para gerar um milagre. Diante da fé, um não. Essa mulher recebeu muitos nãos. Mas nenhum não impediu que esta mulher tivesse uma atitude e caminhasse na direção do seu milagre. Quando nós recebemos um não, nós muitas vezes ficamos paralisados, retrocedemos, choramos, esperneamos, fazendo tantas coisas. Eu me lembro quando o pastor Clodeus chegou na igreja, e ele veio por uma direção do Espírito, mas Jesus é interessante porque naqueles dias ele não compreendia muito bem. Eu tinha um grupo de pessoas que estavam mais próximos a mim, e tinha um pastor que ele chamou esse pastor de iceberg, que era um pastor gelado assim, que não deixava ele se aproximar muito, colocava como que uma barreira. E ele ouviu de algumas pessoas dizendo assim: aqui não é o teu lugar, aqui você não vai ter nunca oportunidade.
é melhor você procurar uma outra casa para congregar. Foi assim, pastor? E hoje é o nosso vereador. Não sei porque esse aplauso está tão fraquinho. Vocês não gostaram, né? Mas ele está, não precisa ficar triste não, é por um tempo. Deus está preparando ele para coisas maiores. Mas não vai ser bispo, vai ser pastor, vai ser tudo. Mas se ele se detesse diante daquele cenário, hoje ele não seria quem ele é. E teria o reconhecimento não apenas da comunidade global, mas das igrejas da cidade e de muitas igrejas líderes da nação. Porque ele, ao invés de permitir que aquela voz o paralisasse, aquele não e aquela voz foi um motivo maior para que ele fosse determinado em alcançar neste lugar tudo que Deus tem para ele. E não vai ser diferente com você. Mas aqui você até agora só recebeu sim, né? Diga glória a Deus. Diante de um não, nós podemos reagir de muitas formas. Reagimos de uma forma de revolta, tomados por ressentimento, ódio, amargura, desprezo. Mas esta mulher, diante de um não, ela não reage assim. Ela estava determinada a alcançar aquilo pelo qual ela foi a Jesus. Jesus, ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom, a região do Líbano. Jesus nesse texto não diz, mas no outro evangelho diz que ele entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Com certeza Jesus vai para aquele lugar, ele falou, vou para um lugar onde ninguém me conhece, eu preciso dar uma repousada e uma descansada. Mas quando ele chega naquele lugar, de repente a casa foi sendo cercada de pessoas. E vem esta mulher, o qual a sua filha estava endemoniada. E ela vem e ela diz assim, Jesus, filho de Davi. Aquela mulher era uma estrangeira, ela não fazia parte da comunidade global, ela não fazia parte da comunidade de Israel. Ai, Jesus. Ela era sírio-fenícia, mulher cananeia. E ela veio dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Todos ouviram, Jesus ouviu. Quando você lê o texto, Jesus, ele faz de conta que não ouviu, mas ele ouviu. Não há nada mais terrível do que sermos ignorados. Não há nada mais terrível do que quando alguém fala conosco, nós não damos crédito. A Bíblia diz que Jesus passou. Jesus não estava nem aí com aquela mulher. Os discípulos disseram assim, olha, fala alguma coisa. Esta mulher vem gritando atrás de nós. Imagina a cena. Tantas pessoas e aquela mulher gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai seguindo. E os discípulos ficam incomodados. Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a resposta que Jesus dá. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não fazia parte da linhagem de Israel. Ela não estava debaixo das alianças, dos pactos que lhe dava direito a ser curada ou buscar libertação para a sua filha. Eu não fui enviado. Sabe o que essa mulher fez? Não parou diante daquilo que Jesus disse. Ela veio e se prostrou. Ela adorou. Olha o comportamento desta mulher. Tudo o que ela queria era uma resposta. E a resposta não vem. Mas ela não desiste. Então não desista. Não desista. Não retroceda. Não volte atrás. Você está passando por lutas. Você está passando por guerras. Parece que tudo está fora do lugar. Continue adorando. Quero dizer para você, nos momentos em que as coisas vão bem, Jesus é bom. Nos momentos que as coisas não estão tão bem, Ele continua bom. Jesus não muda. Deus não muda. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom no tempo da fartura. Ele é bom no tempo da adversidade. Ele é bom quando o vento é favorável. E Ele continua bom quando o vento é contrário. Aquela mulher, ela veio e se prostrou.
e ela chama Jesus de Senhor. Olha como ela se coloca. A marca da humildade estava sobre ela. Muitas vezes queremos ser senhores da razão. Eu tenho razão, eu estou certo. E somos consumidos pelo nosso orgulho. Entre o certo ou o errado, que você possa vencer o orgulho e se colocar debaixo de autoridade, para que você seja alcançado pelo favor de Deus. Abra mão do seu orgulho. Cantamos uma canção que diz: o meu orgulho me tirou do jardim. O meu orgulho me tirou do jardim. Marido, mulher, vença o orgulho. Que tal pedir perdão? Interessante, para ofender muitas vezes nós não temos dificuldade, mas para pedir o perdão parece que alguma coisa fecha assim. Você, não perdi a minha voz, não consigo mais falar. Não tem um negócio assim? É demônio. É demônio. Igual o Raul, tem demônio. Não consigo falar, perdi a voz. É Satanás que está agindo. Nada, absolutamente nada, mesmo sendo ignorada, Jesus não lhe respondendo, mesmo Jesus dizendo: não fui enviado para esse tipo de gente, aquela mulher, na sua atitude de humildade, vem e se prostra diante dele. E Jesus disse, sabe o que Jesus disse aí? Jesus foi mais duro ainda: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Imagina isso. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Como você reagiria? Sabe como aquela mulher reagiu? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí, meu filho, marcou. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que era curvada, vivia assim, já por 18 anos. Jesus entrou na sinagoga, e aquela mulher estava na sinagoga, porque ela fazia parte da linhagem de Israel. Lá estava a mulher. Jesus disse: ei, você aí, você está livre desta enfermidade. Imediatamente a mulher se endireitou. Os fariseus e o líder da sinagoga, eles ficaram indignados. Existem tantos dias na semana e vocês vêm para ser descurados exatamente no dia de sábado. Jesus disse: hipócritas, no dia do sábado vocês não soltam os animais para que eles bebam água. E ele diz mais: não convinha soltar desta prisão esta mulher que há 18 anos Satanás a tinha como cativa. Ela é uma filha de Abraão, e não convinha soltar desta prisão a filha, uma das filhas de Abraão. Aquela mulher estava debaixo do pacto, da aliança que lhe dava direito a viver uma vida normal e perfeita, mas estava cativa. Quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos, está dizendo: olha, a cura é para os filhos, a libertação é para os filhos, a prosperidade, a provisão é para os filhos. Mas esta mulher, na sua atitude de fé e de humildade, mesmo sendo ignorada, Jesus estava provando o coração daquela mulher. Mesmo ouvindo e recebendo um não, ela se humilha e chama Jesus de Senhor. Quando nós olhamos para o contexto de Ana, lá em 1 Samuel, Ana era uma mulher atribulada de espírito porque ela não gerava filhos. E todos os anos o seu esposo Eucana ia a Siló para oferecer sacrifício. E por Ana ele oferecia sacrifício dobrado, porque ele amava Ana. Mas Ana era uma mulher angustiada de espírito porque ela não concebia. E ela está chorando ali, derramando a sua alma diante do Senhor. Preste atenção. O sacerdote olhou para ela, diz: Ana, aparta deste teu vinho. Aparta deste teu vinho. Sabe como ela respondeu o sacerdote? Sabe como ela respondeu o sacerdote? Não, meu Senhor. A tua serva não está embriagada. A tua serva está derramando a sua alma amargurada diante do Senhor. O sacerdote
ele fez uma leitura equivocada. Mas mesmo fazendo uma leitura equivocada, aquela mulher alcançou o que ela desejava, porque ela se proferiu em honra na direção do sacerdote. Preste atenção, aqui é uma chave para você. Jamais se levante contra um sacerdote, jamais. Eu não estou compartilhando isso para uma reivindicação pessoal. Deus já me estabeleceu acima das críticas ou dos louvores, mas eu estou ministrando isso para o seu bem, para a sua prosperidade, para a sua saúde, para a sua libertação e para a sua cura. Quantos podem receber esta palavra? A Bíblia fala que Paulo estava preso, ele foi levado ao Sinédrio. Olha isso, finalzinho do capítulo 22 e no capítulo 23 de Atos. Ele foi levado ao Sinédrio, e ali no Sinédrio, ele começou a falar algumas palavras, e fitando, olhando para o Sinédrio, ali tinha um sumo sacerdote. Sabe o que o sumo sacerdote disse? Dá um tapa na boca de Paulo, para que ele se cale. Imagina isso. Quem disse foi o sumo sacerdote. E alguém bateu na boca de Paulo. Cala tua boca. Sabe como Paulo reagiu? Ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Uau, que é isso? É como um sepulcro caiado, uma parede deformada que se coloca uma pintura branca, ou parede branqueada. Quando ele falou assim, alguém do lado diz: ei, psiu, como você fala assim, ousa falar assim como sumo sacerdote? Paulo diz: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque não se deve tratar assim um príncipe de Deus. O próprio Paulo. Como você se relaciona, a sua mente, o seu coração, em relação ao seu líder, em relação à sua cobertura? Muitos de nós precisamos realinhar o nosso coração para que os milagres se manifestem nas nossas vidas. Ana simplesmente ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Depois ela diz: a tua serva, se coloca como serva. Cada palavra que sai da nossa boca está diante de Deus. E quando você se posiciona corretamente, você está na direção de um milagre. Esta mulher estrangeira, mesmo recebendo mais de um não, ela estava decidida a alcançar aquilo que ela foi buscar, que era a libertação da sua filha endemoniada. E quando ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Pode vir junto. Jesus olhou e disse: a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua filha já está curada. Você pode sair deste lugar com o seu milagre. Você pode sair deste lugar com o seu milagre, trazendo a libertação para o seu filho, trazendo a libertação para a sua casa, para a sua família, mesmo para a sua própria vida. Se posicione corretamente diante de Deus e diante dos homens. Que você tenha um coração processado em humildade, que a soberba seja arrancada do seu coração, e que Deus te estabeleça nos lugares altos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure perfeitamente e completamente, e que você viva os melhores dias da sua vida daqui para frente.